Olá, eu sou a professora Lídia e hoje, na aula 16, terceiro ano do ensino médio, nós vamos estudar sobre fenômenos da indução eletromagnética, especificamente a lei de Faraday. A gente vai ver algumas contribuições, uma contribuição antes para contextualizar e duas contribuições depois em termos de equação, mas basicamente nossa aula vai estar situada na lei de Faraday relacionada à indução eletromagnética. Para começar esse primeiro slide, eu trouxe para vocês uma revisão voltada com conteúdo de indução eletromagnética. Ou pode ser chamada de indução eletromagnética ou só indução magnética, tendo em vista a relação do magnetismo com a eletricidade. Então, essa revisão é relacionada à descoberta de Ørsted, que o experimento dele permitiu-nos compreender que a eletricidade e o magnetismo, até então eram independentes um do outro, são fenômenos de mesma natureza. Foi a partir dessa descoberta que iniciaram-se os estudos sobre eletromagnetismo. Então, o primeiro a descobrir essa relação foi Ørsted, só que o que ele verificou foi uma relação de um campo magnético criado a partir de uma corrente elétrica. E lembrando que corrente elétrica só funciona para cargas em movimento. Se você tem carga que não se deslocam em um fio condutor, aí não tem campo magnético formado. É a partir desse deslocamento das cargas elétricas. Então, a primeira relação aí com Ørsted, e a gente passa para o próximo slide, que é a partir da descoberta de Faraday, em 1831. Faraday ele vai fazer o contrário do que Ørsted fez. Ørsted verificou o quê? O campo magnético a partir de uma corrente elétrica. Aí Faraday observou esse fenômeno ao contrário. Ele verificou que, se também já tem-se um campo magnético, que é possível ter a geração de corrente elétrica. Então, Faraday realizou diversos experimentos e seu aparato experimental consistia em um anel de ferro envolvido em dois enrolamentos, são as bobinas de fio de cobre, conectadas a uma bateria e um galvanômetro. Lembrando que galvanômetro, se você não sabe o que é um dispositivo capaz de medir corrente elétrica. Então, ele percebeu que quando tinha um campo magnético ali, uma indução a partir da bobina, e aí você já sabe, que já estudamos em aulas anteriores, que quando se tem uma bobina, a partir dali é possível criar um campo elétrico perpendicular à direção dessa corrente. Então, o que ele verificou foi que quando aproximava, ou quando ligava o galvanômetro, era possível perceber a presença de corrente elétrica. E aí, quando desligava, então, esse pulso de indução, que acabava que cessava também essa corrente, ou acabava que cessava a corrente que estava sendo medida no galvanômetro. Então, provou-se a relação tanto de, tendo corrente elétrica, perceber um campo magnético, como tendo um campo magnético também perceber a presença de corrente elétrica. Vamos avançar um pouquinho mais. Faraday percebeu que, quando a bateria era ligada ou desligada, formava-se uma corrente no galvanômetro. No entanto, essa corrente cessava e só voltava a surgir quando a bateria era conectada ou desconectada. Ele realizou diferentes experimentos. Em um deles descobriu que quando se move um ímã em uma direção de uma bobina condutora, também conhecida como solenoide, uma corrente percorre. Então aí ele pôde provar e confirmar o seu princípio. Lembrando, quando a gente fala de princípio, tem algumas frases que vão resumir esse princípio, que a gente vai chamar de enunciado. E além disso também tem equações. Então Faraday ele relacionou, criou o seu princípio, e aí a gente vai ver quais são as frases que resumem esse princípio da lei de Faraday. Vamos lá, indução eletromagnética e a lei de Faraday. Eu trouxe 3 pontos especificamente aqui. O primeiro é, Michel Faraday havia descoberto que a movimentação relativa entre um ímã e uma bobina era capaz de produzir uma corrente elétrica. Atualmente, esse fenômeno é utilizado no mundo todo para a produção de energia em usinas hidrelétricas, termoelétricas, eólica e entre outros. Esses exemplos nós vamos explorar na próxima aula. Hoje eu vou me preocupar mesmo para explicar como que funciona o fenômeno da indução relacionado com a corrente elétrica pela lei de Faraday. E aí os exemplos da aplicação deles a gente vê na próxima aula, tá bom? Então, mais um ponto aí. De acordo com a lei de Faraday, quando há variação do fluxo de campo magnético em um circuito condutor, como uma bobina, uma força eletromotriz é induzida. Ou seja, tem a presença de tensão elétrica que surge nesse condutor. O que você precisa entender? O que seria esse fluxo, então?
Se a gente tem corrente elétrica, o fluxo é o quê? É uma quantidade de cargas que percorre o condutor. Só que quando a gente fala de campo magnético, a gente não tem carga para percorrer esse condutor. Uma característica do campo magnético, é justamente isso, uma não presença de carga. Porém, a gente tem outra coisa para identificar o fluxo, que são as linhas de campo, ou as linhas de indução eletromagnética. Então, tem esse fluxo ali. Quanto mais linhas, maior é esse campo magnético gera, e maior, consequentemente, também será a corrente magnética gerada a partir dele. Então, fluxo magnético, por sua vez, diz respeito à quantidade de linhas de campo magnético que atravessam a área. Então, vai ter uma seção ali a partir da bobina, seção de área, e esse fluxo do campo magnético. Foi a partir daí que Faraday tirou a equação para se calcular esse fluxo de campo. Então, a grandeza física medida em WE, a gente vai ler Weber, relaciona a intensidade de campo magnético com a área e o ângulo entre as linhas de campo e a reta normal da área. Então, o fluxo ele vai ser representado por essa primeira letra, que ele vai ser igual ao B vezes A vezes o cosseno do ângulo. Então, essa primeira letra é o fluxo magnético e ele tem como unidade o WV, que você vai ler como Weber. O B é o campo magnético, como a gente já viu em aulas anteriores, o campo magnético é dado em T maiúsculo, que é o Tesla. E o A é a área que vai ser dada em metro quadrado, lembrando que tem que tirar o cosseno do ângulo ali. Esse cosseno é em relação às linhas de campo e a reta normal da área, que é feita a partir do campo magnético com a área desse material condutor e gerador de um campo magnético. Só que aí o que a gente vai ver? O Tesla ele verificou a presença dessa corrente elétrica quando havia um campo magnético. Ele trouxe a explicação para isso, mas ele não conseguiu organizar isso matematicamente. E aí eu trouxe para vocês mais duas contribuições aqui. A primeira dela é a de Neumann, que veio junto com Lentz. Então, Neumann e Lentz deduziram matematicamente a forma como a força eletromotriz surgia no circuito. Só relembrando mais uma coisa com vocês. Força eletromotriz, ela é característica de um tipo de material, ou um tipo de dispositivo, e a gente já estudou esse dispositivo aqui, são os condutores de eletricidade. Então, quando a gente tem um condutor, ele é capaz de gerar uma força eletromotriz. O que Neumann fez? Depois da caracterização por Faraday, ele organizou isso matematicamente. Então, a contribuição de Neumann diz respeito a equacionar a lei de Faraday. Ele descreveu com uma variação temporal do fluxo de campo magnético, e aqui eu trouxe a equação para vocês, porque se você verificar no slide anterior, aqui o Faraday ele quantificou o fluxo. Você pode calcular o fluxo do campo magnético, lembrando que o fluxo são aquelas linhas de indução. Mas Neumann ele organizou para se calcular a força eletromotriz nesse condutor. Ora, se o campo elétrico está produzindo uma corrente elétrica, eu tenho condução a partir desse material e tem força eletromotriz presente. Mas quem organizou a equação foi Neumann e ela é dado em E igual a delta vezes essa letrinha aí do fluxo dividido pelo tempo. Então, o E é a força eletromotriz induzida, que é dada em volts. O ΔV é a variação do fluxo e o ΔT é a variação do tempo. Então, o que ele verificou foi que essa força eletromotriz varia com o tempo. O fluxo ele depende do tempo ali em que esse material está exposto, digamos assim. E aí vem a contribuição para a gente finalizar de Lentz. Qual foi a contribuição de Lentz? Se você olhar, a equação é basicamente a mesma equação de Neumann, que foi apresentada no slide anterior. A única coisa que está mudando é o sinalzinho negativo. O sinal negativo ele é muito importante, porque ele tem a ver com a oposição do fluxo do campo magnético. Então, foi isso que Lentz fez. Ele já pegou a equação que tinha de Neumann, mas ele verificou que o campo ele também poderia se opor, dependendo da forma em que tivesse apresentado ali. E aí, é mais fácil de você compreender aqui na imagem. Eu tenho uma aproximação de um ímã com os polos sul e norte próximo a uma bobina. Lembrando que a bobina são esse material solenoide aí, um condutor, dando várias voltas.
E aí, quando se aproxima, você verifica em que as linhas têm uma disposição. E quando se afasta, essa disposição das linhas ocorre em direção contrária. Então, é por isso que na equação de lentes tem um sinalzinho negativo, porque trata-se dessa oposição do fluxo do campo magnético, baseado na aproximação ou no afastamento de um ímã em relação a uma bobina. Vamos exercitar um pouco? Eu trouxe duas questões aqui para a gente estar fazendo análise, baseado na lei de Faraday com as contribuições de Neumann e Lentz. A primeira diz o seguinte: a corrente elétrica induzida em um espira circular será... E aí ele quer saber qual é a opção correta e a gente vai analisar cada uma delas. A primeira diz: nula, quando o fluxo magnético que atravessa a espira for constante. Letra B: inversamente proporcional à variação do fluxo magnético com o tempo. C: no mesmo sentido da variação do fluxo magnético. D: tanto maior quanto maior for a resistência da espira. E a última opção, sempre a mesma, qualquer que seja a resistência da espira. Então, baseado no que a gente estudou, qual é a opção que fica verdadeira? A opção A. Relendo a opção A é nula, quando o fluxo magnético que atravessa a espira for constante. Agora, por que que tem essa explicação? Vamos relembrar aí a ideia antes de chegar na lei de Faraday, do Oersted. O que Oersted verificou? Quando tem a corrente elétrica, a gente também tem fluxo de campo magnético, mas a condição necessária para que isso aconteça é que as cargas estejam se deslocando. Se as cargas estiver parada, não tem corrente, que não tem a geração dessa indução desse campo magnético. A mesma coisa acontece com a lei de Faraday. Se eu tenho um campo constante, o que acontece? Não tem variação dessas linhas. E se não tem variação dessas linhas, consequentemente, a corrente elétrica também vai ser nula. Isso por quê? Porque de acordo com o que varia o campo, varia a corrente elétrica. Se é constante, quer dizer que não há variação, portanto, não há presença aí da corrente elétrica. Então, ela é nula, opção A. E aí, para finalizar, eu trouxe mais uma questão que vai dizer: supondo que uma espira retangular de área 2,4 vezes 10 elevado a menos 1 metro quadrado, imersa em uma região onde existe um campo de indução magnético B, cuja intensidade é igual a 3 vezes 10 a menos 2 Tesla, perpendicular ao plano da espira, ele quer saber qual é a informação verdadeira. Então, está pedindo para a gente calcular, e aí vai dar uma dessas opções, de A a E. Então, vamos lembrando aí, se quer que a gente calcule esse fluxo, tem que pegar a equação de Faraday do fluxo. A equação de Faraday do fluxo é: o fluxo é igual a B vezes A vezes o cosseno do ângulo. Quem é o B? O campo magnético. O A área. E o cosseno do ângulo ele dá no enunciado também. Então, vamos voltar aqui para verificar quem é cada um. Olha, o que é dado em Tesla é 3 vezes 10 a menos 2, ou seja, esse é o campo magnético. E a área, ele dá no início da questão, que é 2,4 vezes 10 a menos 1. Então, você vai substituir esses dois valores. E o terceiro, em relação ao ângulo. Só que ele está dizendo aí que esse fluxo ele é perpendicular. Se ele é perpendicular e o campo elétrico ele é perpendicular também ao campo, à corrente, então a gente vai ter que o cosseno do ângulo ali é zero. É só multiplicar todos na equação. Vai ficar o 3 vezes 2,4 vai dar 7. 3 vezes 2,4 vai dar 7,2. Você vai baixar a base 10 e os expoentes você tem uma soma de números negativos. Para somar números negativos, você conserva o sinal negativo e soma 2 mais 1 dá 3. Então, fica o número 7,2 vezes 10 elevado a menos 3 e a gente lê a unidade como sendo Weber. Lembrando que o cosseno do ângulo aí, cosseno de zero, é 1, então é só multiplicar os dois números da frente, ok? Então, relembrando a nossa aula de hoje, estudamos um pouco de indução eletromagnética focando na lei de Faraday e vendo algumas contribuições de alguns colegas, principalmente na parte da equação. Vou pedir que você acesse a plataforma Eduque para praticar com algumas questões a mais. E eu estou te esperando aqui na próxima aula.